E a nossa vida é feita de escolhas. Você sabia disso? Talvez o que você está vivendo hoje foi uma escolha que você fez lá atrás. Eu não sei se você está vivendo bênçãos ou coisas ruins. Mas quando a gente escolhe viver em Deus, a gente vai ter sempre a mão poderosa de Deus nos abençoando em cada detalhe da nossa vida. Mas quando a gente escolhe viver sem Deus, nós estamos simplesmente escolhendo viver nas trevas. E o que é que as trevas traz de bom para nós? Escuta o que Deus está falando, queridos. Em Jeremias 14, fala de Jerusalém, que a terra estava muito seca. Os poços estavam totalmente secos. Estava tendo uma fome terrível. Estava sem chover. As pessoas estavam com sede. Os animais estavam morrendo de sede, de fome. E as pessoas estavam ao ponto de desmaiar. O desespero tomou de conta do povo. A angústia, o vazio, a dor. Escuta, queridos. Eles, com certeza, não desejaram passar por aquilo. Mas eles estavam sofrendo daquele jeito por causa de decisões que eles tomaram. Decisões sem Deus. Achando que eles eram donos das suas próprias vidas, que podiam viver do seu jeito, do modo que lhe agradasse, mas não agradasse a Deus. Tudo isso o povo de Jerusalém estava sofrendo. E aquele sofrimento, queridos, eram para todos. Jovens, velhos, simples, ricos. Viver sem Deus é viver com um vazio enorme dentro da gente. E eles decidiram. De Jeremias, no versículo 7, embora os nossos pecados nos acusem. E aquele povo sabia o quanto tinha errado diante dos olhos de Deus. Sabia que Deus estava de braços abertos para que eles se arrependessem. Mas eles sabiam o quanto a iniquidade estava prevalecendo na vida deles. Eles estavam endurecendo os seus corações. E o que restava para ele era sofrimento e dor. Era fome, era miséria. Porque simplesmente eles decidiram. Eles decidiram viver sem Deus. Escuta, Jeremias ainda diz ao ponto dos pecados o acusarem. E nós sabemos exatamente como e onde erramos. E precisamos nos corrigir. Também sabemos disso. Rapidamente, mas a decisão é nossa. A decisão é nossa. Deus não vai nos empurrar para a gente se arrepender, não. A nossa consciência, ela nos acusa quando a gente erra. E se hoje nós temos a presença do Espírito Santo, Ele também nos ajuda, queridos. Reconhecer o quanto a gente errou, o quanto a gente precisa desse Deus maravilhoso. Naquele tempo, era no tempo da lei. E Deus é tão misericordioso que Ele levantava profetas para falar com o povo, para que eles se arrependessem. Mas aquele povo estava tão obstinados, estavam tão determinados a sofrer tudo aquilo.
Ei, o sofrimento das trevas não vale a pena. O que as trevas nos traz, o que o pecado nos traz, é sofrimento, é dor. E Deus, Ele não quer isso para mim, nem para você. Em Salmos 33, de versículo 12, diz: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Ei, a mão poderosa de Deus é sobre a vida, a nação que escolheu Ele para ser Senhor, para ser o seu Deus. É muito importante ter uma base espiritual sólida em Cristo. Sempre reconhecendo o compromisso, a aliança que Deus veio fazer conosco. E essa aliança que Ele fez com a gente nos dá a proteção, nos dá tudo que a gente precisa. Não vem somente a salvação, não. Se vier essa salvação, já era de bom grado. Mas vem um pacote inteiro de provisão. Quando a gente reconhece Deus na nossa vida, quando a gente quer ter compromisso com Ele, Ele se compromete com os seus filhos. Quando a gente se entrega ao nosso Criador, Ele nos ajuda a viver sobre os seus cuidados e direção. Aleluia! Aleluia! Mas escuta, aquelas pessoas, mesmo daquele jeito, ainda procuravam profetas para amaciar seus egos. Jeremias diz no versículo 13: ah, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles: vocês não vão ver a guerra, nem vão passar por fome. E o Senhor diz: eles estão mentindo. E quando a gente precisa de nos corrigir, nós somos os primeiros a saber. Então a gente não precisa se esconder atrás da vergonha ou atrás do orgulho, porque isso nos leva à morte eterna. O que a gente precisa é nos esconder nos joelhos, reconhecendo que nós não somos nada, ninguém sem Deus. Nós precisamos nos esconder em orações de arrependimento. Nós precisamos estar diante do Senhor com o coração totalmente contrito, com o coração totalmente entregue a Ele. Ele tem um futuro melhor para você. Ele tem uma eternidade cheio de vida. E escuta, faça isso enquanto há tempo, porque a palavra nos diz que Jesus está às portas. E você deve ter escutado isso milhões e milhões de vezes. Mas o que o Espírito Santo vem te dizer hoje, que amanhã pode ser tarde demais. Porque você deve ter conhecido os que já morreu. E para essas pessoas que já morreu, Jesus já veio. Jesus já veio. Não tem mais chance de se arrepender. Você deve ter
pai, mãe, ou algum irmão, filho, não sei, amigos, conhecidos que já se foram. Essas pessoas já tiveram a chance de se arrepender, mas hoje Deus está te dando a chance. Está dando a chance a nós da gente se voltar para o Senhor verdadeiramente, se entregar a Ele, porque amanhã pode ser tarde demais. Guarda isso em teu coração. Que Deus te abençoe.